Olá, seja muito bem-vindo ao Extrema Performance. Eu sou a Bruna Mann e o papo hoje é sobre carga interna. Com certeza você já viu algumas pessoas usando esse anel aqui ou uma pulseirinha, os wearables, né? E aí eu trouxe aqui um especialista nesse assunto, José Cruvinel Neto. Seja muito bem-vindo. Apresente-se, por favor. Muito obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite, esse tema. Eu sou médico de esporte, né? Trabalho também com cirurgia do trauma e sou um alucinado em dados e wearables e tecnologia e tenho trabalhado bastante com isso com os meus pacientes e atletas. É muito legal. Se você não segue ele ainda, já aproveita para seguir o Instagram dele, que você vai aprender bastante coisa. Ele posta muito conteúdo bom lá, o dia a dia, o que acontece com os atletas, como interpretar os dados. E aí, né, surge muita dúvida desse assunto. Sim. Né? Acho que hoje a gente vê muita gente usando o anel, tem os dados ali, o relógio, né, qualidade do sono, o Yupi que você usa também. Uhum. Vamos começar um pouco a entender o que quer dizer tudo isso, né? Por que as pessoas estão usando, como os atletas estão se beneficiando do controle de carga. Uhum. Eu acho que desde quando surgiram, né, os wearables e o Oura e o Whoop, eles foram os primeiros, né? Parece que ficou mais fancy usar isso do que você saber interpretar os dados, né? Então, ainda mais porque a interpretação desses dados, ela vai você tem que tomar uma decisão com eles. E a principal decisão que a gente toma é de, às vezes, não treinar, né? Então, dificilmente você vai pegar esse dado e falar assim, nossa, olha, você está super bem, você vai treinar hoje, seja feliz. Na verdade, é muito quando não treinar e por que não treinar, né? Então, eu acho que tiveram vários casos de alguns atletas até profissionais, que a hora que eu peguei o whoop dele, tava todo vermelho, o cara em temporada de Copa do Mundo, aí você fala, cara, mas o que você fez? Eu não tomou nenhuma decisão. Então, você tem um dado, mas o importante é o que a gente vai fazer para a gente conseguir garantir que ele continue evoluindo, né? Então esse é o segredo. Esse é o segredo, né? Porque assim, se a gente for voltar lá no tempo, a gente usava muito percepção de esforço, né? Então, vamos controlar a carga. Para mim, o treinador passava lá, seria 3, e aí você responde um questionário logo após o treino, qual a sua percepção? Isso. Né? Assim, E basicamente era isso de quem respondia, de né? quem respondia. E a gente tem um problema que a percepção de esforço, ela só serve para quem é Super Master Blaster amador. Por quê? Porque o atleta, inconscientemente, se ele tá se sentindo fraco, ele não quer admitir que ele tá fraco. Então, a verdade, na maioria das vezes, não acontece. Então, quando você chega e fala assim, pô, eu preciso do teu feedback real. Você tá cansada? Porque se você estiver cansada, isso é óbvio que você não vai nem treinar se você tá cansada. Então, quantos atletas treinam cansados, né? Então você fala, pô, porque se você já chegou nesse ponto que você sentiu que você tá cansada, a gente já perdeu um monitoramento aí importante aí há bastante tempo. Ou você entender por que você tá cansada. Então, você ter um atleta que ele é real com você, que ele pega a percepção de esforço, ele falou, putz, realmente é assim que acontece, eu tô cansado, o que a gente vai fazer? Não, vamos descansar hoje? Isso é raridade. Entendeu? É difícil. E mesmo porque assim, né, esse cansado é subjetivo, porque, Muito. né, vamos começar a conversa, acho que falando de tudo que vai interferir na vida do indivíduo, que não é só o treino. Não, principalmente, porque se você pegar o grande problema os meus atletas que eles são profissionais, os números deles são os melhores possíveis do monitoramento. Os meus atletas amadores são os piores, né? Porque às vezes eu tenho um atleta que ele é advogado, ele tem que entrar no consultório, no escritório às 10, ele sai às 8 da noite, então às vezes os 2 ou os 3 treinos dele do triatlo ele faz na sequência. Caraca. Antes de entrar. Você vai fazer o quê? Você fala, é o ideal? Você fala, não é o ideal, mas é o que ele tem para fazer, é o que ele vai conseguir entregar. Então a gente tem que monitorar muito isso, porque ele é um atleta que
ele vive cansado. Eu ia falar, ele não tem como. Não tem Ele como, vai porque viver cansado, senão ele não treina. senão ele não treina, ele faz um longo quase todo dia. Então a gente tem que ter um monitoramento muito intenso, porque a percepção de esforço para ele não vai funcionar. Então, e a gente sabe que por ele ter que entregar todos junto, a evolução dele lá na frente não vai ser o que a gente gostaria, mas ele vai conseguir chegar na melhor evolução dele, e o que a gente tenta de tudo é chegar sem lesão. Exato, e dentro das condições dele. Porque também, assim, uma das coisas que a gente sempre discute, as pessoas com o triatlo acho que tem muito essa empolgação, né? Começou a treinar, nossa, vou mudar minha vida, vou mudar tudo o esquema da minha família, e às vezes não se sustenta, dura ali um ciclo de treino, Sim. Depois se abandona porque é uma coisa muito fora da sua realidade. Muito. Né? E a hora que você vê, fora a carga externa que foi gerada pelo treino, a hora que você entra no trabalho, o que atrapalha de carga interna é um absurdo, né? Então, você tem um acúmulo tão grande de cargas ali que ele realmente, assim, vai atrapalhar a tua vida. Tanto que meu sonho é ter um ano sabático e falar, o que você faz? Eu treino. Eu tenho um amigo que ele já é aposentado, ele foi até para uma prova comigo, aí ele falou para mim assim, eu falei, cara, o que você faz? Ele falou, Clube, cara, eu só treino. Eu treino. Eu tô aposentado. Eu falei, cara, o meu sonho é poder fazer isso. Você acordar, tomar um café, esperar 2 horas, aí você vai treinar, Nossa. aí você faz um power nap, almoça, Nossa, aí você cara. fala, pô, você tá lindo. Então, assim, ó, essa é o melhor dos mundos. Agora, imagina o que a gente tem aqui em São Paulo. Ciclovia, USP, aquele mundaréu de gente. Todo mundo ali vai sair de lá, ó, vai trabalhar. Junta carga externa com carga interna, aí vira uma bola de neve. É legal a gente falar para quem tá ouvindo, né? O que é a definição dessa carga externa e carga interna? Perfeito. A carga externa é o que a gente coloca de intensidade de treino, né? Então o treinador prescreveu, ele vai botar uma intensidade X de potência, de frequência cardíaca, e isso vai gerar um estresse metabólico. Isso é a carga externa gerada por um treino que veio de fora. Só que essa carga externa, ela gera uma resposta endócrina metabólica dentro do teu organismo, que vai ser totalmente diferente de uma pessoa para outra. Então, às vezes, um treino que você colocou com um TSS de 100 para uma pessoa vai gerar uma coisa, para outra pessoa vai gerar outra. Porque a carga interna, ela vai ser dependente do quê? Do seu sono, do seu trabalho, de como é sua família, porque você pega o clássico, é neném pequeno, né? Você fala, gente, quando o atleta tem filho pequeno, estoura a carga interna monstruosa, porque, imagina, se ele conseguiu fazer um treino com TSS de 100, a hora que vai pegar a criança, vai acordar à noite, vai atrapalhar, então tem uma somatória de carga gerada por esse estresse, né? Porque o estresse que a gente fala não é estresse de eu tô ficando estressado, é estresse metabólico, né? O seu sistema nervoso autônomo, ele fica mais devagar. Quem faz a recuperação é o sistema nervoso autônomo. Então, isso gera uma carga interna, aonde aquela carga externa que foi colocada no treino, ela não consegue recuperar a fadiga que foi gerada, ela não consegue recuperar para no dia seguinte você estar pronto para o treino. Então, você soma o externo com o interno, aí você, normalmente, no dia seguinte, não está pronto para receber um outro estímulo de carga externa. Agora, imagina isso num ciclo. Nossa. Né? E vira uma bola de neve. E aí, quais são as métricas que você olha, né? Porque, assim, você já monitora há 5 anos, você estava falando, né? 5 anos. Tem esse monitoramento dos seus... O clássico é o HRV, que é a variabilidade da frequência cardíaca. Né? E o que é a variabilidade da frequência cardíaca? Todo batimento cardíaco, ele nunca cai no mesmo lugar, no mesmo tempo. Então, assim, você repara, 64, 63, 62, 65, 64, então você tem uma variabilidade da frequência cardíaca. Essa variabilidade, cada pessoa tem uma. Então, o meu range, por exemplo, pode ser de 53 a 64.
essa variabilidade da frequência cardíaca, quando ela está alterada, o que significa? Que o sistema nervoso autônomo está trabalhando. Por isso que a gente nem tanto leva muito em consideração se tá muito alta ou se ela está muito baixa. Ela tem que estar no range. Entendi. Por quê? Normalmente, o clássico é, se ela tá baixo, você tá mais cansado, se ela tá mais alta, você tá mais preparada. Esse é o classicão. Mas também, se ela estiver muito alta, ela também não é boa, porque às vezes você teve uma carga tão grande que ali não vai dar para ter uma próxima carga no dia seguinte. Então, a gente não leva tanto em consideração o número absoluto. É da onde que ela vai sair. Tá. Se ela sai do range que durante algum determinado de tempo é definido, a gente consegue com os aplicativos definir se subiu ou desceu. Por quê? Se ele subiu e desceu, significa que você tem ação do sistema nervoso autônomo parasimpático. Uhum. Se o sistema nervoso autônomo parasimpático está trabalhando, significa que você está recuperando. Então, alteração de variabilidade da frequência cardíaca, ele não é uma arritmia, ele significa que você está em fase ainda de recuperação. Então, se ela está alterada, tem grandes chances de você ainda não estar pronto para receber um novo estímulo. Só que não dá para usar ela isoladamente. A gente precisa usar vários outros fatores. Eu preciso usar a variabilidade da frequência cardíaca, o sono, temperatura da pele, frequência cardíaca de repouso, né? Porque se você pegar, sua variabilidade da frequência cardíaca subiu muito, mas a frequência cardíaca de repouso está baixa, o sono foi bom, a temperatura da pele está boa, então provavelmente você pode estar bem treinada. Então, não significa que ainda você está numa fase que você não possa receber um outro estímulo, porque você pode estar num overreaching, por exemplo, bem feito. Uhum. Agora, tá com a variabilidade da frequência cardíaca alterada. A frequência cardíaca de repouso tá mais alta. Aí o sono foi ruim. A temperatura da pele tá um pouquinho mais alta. O que significa? Que você ainda tá naquela reação metabólica que qualquer estímulo externo que ele entrar nesse momento, ele não tem evolução. Vai só te derrubar. Ele vai só te derrubar. Então, qual que é a grande vantagem? Que todos esses fatores, eles aparecem muito antes da percepção de esforço estar ruim. E aí é o problema. Porque aconteceu várias vezes, e um dia eu fiz até um post que eu tava fazendo uma DR com o Oura. Porque eu gosto de mountain bike, assim, eu treino road, porque eu moro aqui... Não, o DR com o Garmin é mais comum. Nossa, o Garmin ele acaba assim. Garmin e Strava. É horroroso. Não, o Garmin fala, nossa, você tá péssimo, você tá é muito ruim. E o Strava, você fez o melhor treino da sua vida. É desse jeito. Não, é aquele contraste, isso é pra pagar, né? Pra garantir que vai ter a assinatura. Mas você fala assim, eu tava na DR porque eu tomei um vermelho no sábado, que é o dia do longo, que é o dia do treino do Japi. Aí eu falei, cara... Só explicar pra eu tomar o vermelho é quando as métricas estavam ruins. Tá tudo ruim, né? isso. Você acordou, analisou lá e... E ele falou assim, nossa, meu, assim, não tem jeito nenhum de... Por exemplo, se eu no Oura, eu uso como métrica 6575. Se o Redness do Oura, que ele soma todos esses HRV, pele, frequência cardíaca de repouso, tudo, temperatura, sono, se ele dá abaixo de 65 é vermelho, se ele dá entre 65 e 75 é amarelo, se ele dá acima de 75 é verde. E no UP, a vantagem do UP é que ele já dá o verdinho, o amarelo e o verde, e o vermelho. Então no UP é mais fácil de ver, o Oura tem que saber quais são os números. E aí o que aconteceu? Eu falei pra ele, eu tomei o vermelho lá, deu tipo assim 58, aí eu falei, cara, justo no treino mais legal que eu gosto, que é o mountain bike e tal, que não sei o que, eu não vou treinar hoje e tal, porque a minha sensação era boa. E aí, ele tem uma inteligência artificial, né? Aí ele falou assim, olha, José, repara que quando você fez os seus overreachings nessa temporada mesmo, e você descansou, a tua evolução foi melhor. E ele me convenceu, eu falei, não, eu vou treinar. Ele falou, não, presta atenção. E a inteligência artificial me convencendo, eu falei assim, vou ver até onde ela vai. E ela não cedeu. Ela não cedeu de jeito nenhum. Então, o que eu tive que fazer? Eu falei, eu não fui treinar. Então você fala, por quê? Provavelmente teve um acúmulo de carga interna gerado do trabalho, junto com o treino, e naquele momento onde eu não fui treinar, eu garanto a recuperação, eu garanto a evolução. E o mais interessante, que a gente estava até discutindo antes,
O ano passado, quando eu cheguei no Brasil Ride, eu cheguei com o meu menor CTL de todas as vezes que eu fiz o Brasil Ride. Só que foi as melhores, só não terminei por causa da chuva, mas as 3 etapas que eu fiz foi as melhores 3 etapas que eu tinha feito até hoje. Por quê? Provavelmente eu não cheguei no CTL que eu queria por causa desse controle de não vou treinar tal dia, não vou treinar tal dia, porque você estava vendo monitoramento. Mas do ponto de vista de evolução, foram os melhores números, né? E Então, é isso, né? Até você falou do CTL, é legal a gente falar. Porque tem gente que também, né? O CTL é do Training do Peaks. Training Peaks. E aí, tem muita gente que paga o plano premium e começa a ficar querendo entender os números e fica Sim, meio fissurado lá com o CTL, né? sim. Fica lá, ai, meu CTL caiu. E aí você explica, né? Monitoramento de carga. Então, o que é o CTL? Por favor, explique. O CTL, ele é uma métrica que ele monitora bem a carga externa, Que é o fitness que que é o aparece lá. fitness. E aí, é aonde o CTL a gente monitora o treinador. Então, na hora que você vê que o treinador ele tá bonitinho, você vê que ele faz uma programação, porque o que a gente precisa fazer? Toda evolução, ela nunca pode ser uma ascendente. Você nunca pode só subir. Você vai ter que subir, aí você vai descer. Aí você vai subir, aí você vai descer. Você vai subir, você vai descer. Nesse ponto, o CTL é a média da carga externa dos seus últimos 42 dias. O quanto que colocou. E aí você pega o CTL, a fadiga e o form. A fadiga é dos últimos 21 dias e o form é dos últimos 10. Então, o que acontece? Se você pega um CTL que ele subiu mais de 7 pontos, que é de 42 dias, provavelmente a tua fadiga está muito alta, para ele ter aumentado 7 pontos em média de 42 dias. Então, provavelmente, o que pode ter acontecido? Você fez um training camp, você foi lá sexta, sábado e domingo naquela paulada tal, então ela dá aquela subida, o form ele cai muito, porque você tá mais cansado, e aí ele subiu o CTL, fadiga estourou, o que você vai precisar fazer? Descansar. Então a próxima semana ela vai ter que ser mais leve para esse CTL ele diminuir, ou para ele manter e a gente diminuir bastante aí essa fadiga, né? Então esse controle de carga externa ele é muito importante, porque não adianta só você ter um CTL subindo. Eu tenho que ter um CTL subindo com uma fadiga ajustada para saber que você não está matando o atleta. E às vezes o grande problema não é o treinador. O grande problema é o atleta. Porque o treinador prescreveu bonitinho, e aí ele tá lá, ele vai treinar com os outros, no final de semana. Aí tá treinando com um cara lá que não tem o mesmo ritmo dele, o cara tem tá com um FTP diferente, bate esquilo diferente. Cara, o que vai acontecer? Ele vai estourar a fadiga dele, vai aumentar absurdamente, ele vai aumentar o CTL, e ele faz uma descompensação de carga externa absurda, que às vezes não foi nem o treinador que mandou fazer isso. Sim. Né? Porque a hora que você vai, final de semana, juntou, por isso que eu gosto de treinar muito sozinho, porque juntou 4, virou corrida. Você fala, parece que passou uma linha no chão, virou corrida, Esquece. Pau. Vamos ver quem vai pegar o PR e o com de quem. Né? Então, assim, você ter um CTL alto não significa que você está evoluindo bem. Você ter um CTL com uma fadiga ajustada e uma carga interna controlada, aí isso sim, aí te garante evolução. E por que a gente fala de evolução às vezes? Porque o corpo, ele é tão inteligente que ele vira e fala assim, essa pessoa não está entendendo o que está acontecendo com ela. Porque provavelmente você desenvolve tolerância a lactato, né? Porque teve até um paciente que perguntou para mim essa semana e falou, poxa, Cruve, tem um cara que treina comigo, ele treina forte pra caramba e eu não consigo entregar o que ele entrega, ele treina mais do que precisa, eu mantenho os números, eu me sinto mal. Eu falei, mas você que tá certo, ele que tá errado, pelo seguinte motivo, você treinar forte, ele não é ruim porque você desenvolve tolerância a lactato. Você fica mais tolerante, não é o lactato que é ruim, é a acidose que depois vai gerar,
que ele vai causar os efeitos maléficos. Só que você consegue desenvolver uma tolerância lactato, é interessante, porque um dia que você está numa prova, você vai precisar ter uma subida, você vai precisar atacar, você vai precisar buscar uma fuga. Então você tem que ter uma tolerânciazinha lactato. Só que isso aí vai ser 5% da prova, 3% da prova, né? Então isso é interessante você treinar. Se você só treina forte, você desenvolve essa tolerância lactato, o seu FTP sobe. Se o seu FTP subiu, porque você consegue ficar mais tempo naquela intensidade porque você tá treinando forte, por exemplo, eu tô com FTP de 300, treinei pra caramba, no final do ano, teu FTP pode estar 360. Só que seu limiar ventilatório não vai estar. O limiar ventilatório não acompanha o FTP. O FTP ele evolui muito mais rápido do que o limiar. Então, se você só ficar treinando forte, o que você tá fazendo? Desenvolvendo só tolerância lactato, você não tá evoluindo. E o corpo, ele fala assim, esse cara não sabe até onde ele vai estar chegando. Eu só tô treinando forte, esse cara não percebe aonde que ele tá. No entanto, quando você faz um teste fisiológico, a percepção de esforço dele, quando ele tá na Z4, Z5, eu já vi paciente que mandou 3 de percepção de esforço. Eu falei, cara, era pra você ter mandado quase 8, você mandou 3. Eu falei, você não sabe onde você tá. Mas por quê? Porque é um cara muito forte, com muita tolerância ao lactato, o lactato dele estourando já, tipo assim, 6, 7 milimols. Caraca! E o cara lá, falou, não, como é que você tá? Não, eu tô bem. E aí o que acontece? O cara chegou pra gente num baita de um overtraining. E aí desliga a chave, né? Desliga a chave. E é onde começa a aparecer dor no quadril, quando é corredor começa a vir com canelite, facete plantar, que aí é o excesso de carga que tá acumulado, de carga externa, que o cara desenvolveu tolerância ao lactato, conseguiu treinar muito tempo, e o pior de tudo, isso é crônico, isso vai acontecer depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, a carga externa, aquilo que eu sempre falo para todo mundo, cara, você tem que respeitar o seu treinador 100%. Você não tem que respeitar ele 120%. Você pode respeitar ele 80%. Você fala, se você quer ter uma relação com a planilha, que ela seja no máximo de 100%. Nunca mais. Pode ser a menos. Porque depois o treinador ele consegue ajustar. Agora, quando você bota mais... Putz, aí ferrou. Aí é carga externa que subiu, carga interna que tá muito alta, o cara não recupera, ele vai ter overtraining e o pior de tudo, ele vai ter lesão. E, Bru, assim, eu já peguei... que eu acho que foi a maior catástrofe pro médico do esporte é você tirar alguém de alguma prova. Nossa. Dor no coração, né? Ainda mais quem treina, né? Porque você sabe o que é. A atleta, sabe o que ela tinha? Ela tinha Berlim escrito. Nossa. Deu 20 dias antes de Berlim, fratura de estresse na tíbia. Cara. Aí você fala... mas é isso, de onde veio? E é uma das coisas que a gente sempre discute aqui, né? Qual é a causa? Como que a gente faz para diagnosticar? Sim. E hoje, assim, a realidade dos atletas amadores é trabalhar, treinar, não dormir direito, enfim. Essa a realidade, né? Então, acho que achar esse meio termo, entender a carga interna, né? Monitorar de uma forma que você também consiga interpretar, como você estava falando, que você ensina seus pacientes a monitorar a própria carga, entender e ter esse entendimento faz com que o esporte seja mais longevo. Você antecipa isso, né? Então, não espera ter lesão. No entanto que a minha meta foi assim, não, meu paciente não tem lesão. Se ele tiver lesão, porque ele desrespeitou o monitoramento. E assim, e não é uma coisa que você fala, poxa, mas assim, você é um cara, espetacular, profissional, exemplo. Não, eu só monitoro. Eu não faço nada, não tem nada, não existe nenhuma regra mágica, não existe nada. Eu ensino que a gente tem que monitorar. Agora, aonde que tá o problema? Quando você pega um paciente que ele chega num overtraining, nossa, e aí o cara tá lá todo desregulado, o FTP tá muito maior que o limiar ventilatório. Eu já tive atleta profissional, que o cara chegou pra mim com FTP de 430 e o limiar ventilatório dele era 330 o segundo. Caraca. O cara chegou, ele chegou pra mim desmontado. Cara, o que a gente fez? A gente só ajustou as zonas dele pra 330, o cara voltou a performar. Então, assim, se você entende que para você melhorar, você vai ter que andar mais fraco, aí dá certo. Só que o cara vira pra mim e fala assim,
Cara, mas eu vou andar de ré. Puta, cara, vai. Entendeu? E o jeito de você reverter overtraining é no número. Você fala, cara, esquece tudo que você sente, esquece aonde que você tá, você vai ter que ir no número. A gente vai ficar meses só no número, pra gente equalizar a tua percepção de esforço. Porque senão a gente não reverte. Tem casos, assim, que o pessoal diz que o overtraining é até irreversível. Caramba. Que você fala, não dá nem pra reverter. Tem uma atleta de tênis que tá bem difícil reverter o overtraining dela. Então, mas porque foram anos. Ainda mais você pegar tênis, que é Nossa. muita paulada, os caras treinam muito É, forte. e às vezes o overtraining não vem nessa. É a soma das cargas. Porque tem gente que Tudo. tá ouvindo que fala: ah, não, mas eu não treino tanto assim, eu Sim. me sinto cansado, pode ser que eu me enquadre aí, mas overtraining pra mim não cabe, né? Esse Sim. termo. Mas o overtraining aí considera a carga externa e interna. Você pode treinar total. pouco e ter uma carga interna alta. Como a gente tava falando, você às vezes o dia que você tá no hospital, sua carga interna é alta. Sim. E aí você não consegue treinar. E não consegue treinar. Porque, e esse é o clássico, né? Porque é aquilo que eu falo, meu treinador é o Walter Moura. Eu respeito 100% a planilha dele. E se eu faço a mais, eu avisei pra ele que eu faço a mais, a gente corrige, ajusta isso, porque às vezes, putz, às vezes vai pedalar com uma pessoa que, um colega que veio de longe e tal, não sei o que, não tem treino, é off e tal, puta, eu avisei, ó, hoje eu fui pedalar com o cara porque é por causa disso. E ajusta no dia seguinte. Exato, mas aí quando tem esse ajuste, uma outra coisa que eu também acho importante, né, que a gente fala muito, o atleta amador tem vida social. Total. E aí, assim, hoje à noite eu vou sair, vou jantar, vou beber, vou sair com a minha mulher, vou sair com meus amigos, vou dar uma extrapolada. Sabendo disso, Sim. dá pra controlar, né? Vamos ver como que tá a carga, Sim. Beleza, dá uma segurada aqui. Já avisou o treinador? Então amanhã você vai dormir até a hora que você quiser, vai recuperar, no outro dia vamos entender como que você tá. E assim as coisas vão andando, porque a lesão vai parar muito mais do que um dia que ele não treinou. Sim, às vezes é difícil do atleta ter essa consciência, né? Eu acho que vai muito da meta, sabe? Eu trabalho muito com eles, assim, tanto na anamnese, que eu faço assim, cara, por que você tá aqui? Entendeu? É igual, assim, o cara vira e fala assim, eu tô aqui porque a minha meta é vaga olímpica. Você fala, não, então beleza, eu controlo tua vida inteira. E ferrou. Porque vaga olímpica. É vaga olímpica. Você fala, não tem o que fazer, assim, quem decide sou eu. Você fala, então você esquece sua vida, porque não tem como, é tanto alto rendimento que é o que acontece. Alto rendimento aí agora o cara vira e fala assim, eu tenho um paciente que ele é sensacional, eu adoro ele. Ele vira e ele fala assim, doutor, ele passa comigo todo ano. Eu não gosto de nada do que você faz. Eu não gosto dos números. E eu não quero fazer nada do que você faz. Aí eu não vou levar nem Garmin pra pedalar. Eu falei, mas por que você pedala? Eu falei, pra dar na cabeça dos meus amigos. Aí eu falei, puta, beleza. Eu falei, e se você machucar? Eu falei, não, acontece várias vezes, doutor. Aí eu pego minha moto, fico andando um mês com ela. Aí eu volto pra pedalar. Eu falei, pô, cara, você tá com a tua meta super alinhada com o teu objetivo. Então tá ok, tá tudo certinho. Tem um outro paciente que o cara, putz, curte pedalar de bike elétrica, tal, que não sei o quê. Eu falo, pô, e aí, bora fazer, o que você quer fazer de competição? Não, cara, eu vou fazer a competição que dá. O que tem pra fazer, porque o que eu quero fazer? Eu quero pedalar de bike elétrica com meus brother. Você fala, putz, beleza, a gente monitora ele com Oura, é um monitoramento muito menos intenso, entendeu? Muito mais para longevidade, qualidade de vida, do que para esporte, propriamente dito. Mas também ele não vai machucar, ele não vai machucar, ele vai tá conseguir super controlado. fazer, né? O que atrapalha é aquele cara que ele vira e fala assim, putz, olha, eu quero um pódio no Letap na categoria. Esses aí, porque tem um monte que quer pódio no Letap na categoria. Então, essas pessoas, eles têm que ser considerados como atleta profissional. Só que com a vida do amador. Com a vida do amador. E eu tive uma paciente recente, que ela chegou pra mim, assim, acabada, tadinha. E ela não é nenhuma atleta de alto rendimento. Ela curte fazer a academia dela, curte fazer um cardiozinho, só que ela vai na academia dela, você faz 1 hora de cardio. E aí, eu tava vendo, fiz os exames, eu falei, vamos ver como é que você come? Nossa. Aí, faz meu low carb monstruoso. Assim, tenho medo de engordar, que isso é normal, as pessoas terem medo de engordar. E aí eu sentei com ela e eu falei assim, olha, você sabe qual que é o teu problema?
que você tem o que você faz de treino não é um treininho, entendeu? Por mais que seja só uma academia ou você vai correr no Ibira, essa carga que gerou com o que você coloca pra dentro, isso faz heads. Eu falei, então você faz, antigamente quem fazia heads era só altíssimo rendimento. Então as pessoas hoje não se contentam em fazer exercício de baixo, aquilo que a Organização Mundial da Saúde fala, dos 150 minutos, é só pra quem não faz exercício. Uhum. Porque a partir do momento que a pessoa começou a fazer Não, exercício, esquece. não vai ser assim. Não vai. Então você fala, uma academia, uma paciente, que sim, não faz prova nenhuma, não é uma atleta competitiva, ela estava fazendo baixa deficiência energética, com uma carga de treino de academia corriqueira, só que ela treinava todos os dias. E a hora que você começou a fazer o cálculo dela, a conta da baixa deficiência, para fazer heads é 30, o normal é acima de 45, que é o que a gente faz leva em consideração massa magra, e quanto gastou de caloria e quanto que consome. O dela deu 40. Nossa. Eu falei, e você falou assim, isso a gente via antes só em atleta. Entendeu? Exato. E até às vezes nem diagnosticava. Nem diagnosticava. Difícil, né, ter esse diagnóstico. Então a hora que você começa a pensar, você fala, putz, a carga interna e externa, ele não é um problema só do atleta profissional, nem do atleta amador, ele é um problema das pessoas. E aí, vamos lá, o dia a dia, assim, né? Como que você controla? A gente estava conversando aqui antes, os atletas todos têm que usar o anel. O que você usa? Vamos diferenciar um pouco o que a gente pode usar para controlar. O que tá mais no mercado, o que tem mais tranquilo, é o Oura e o Whoop, que eles são os mais antigos, já tem algum tempo de o Whoop uso. É a pulseirinha aí. Que é a pulseirinha aqui. E agora apareceram outros também, que a gente tem o Halo. Sim, que esse aqui, que é igual. Assim, aparentemente é igual, ele é semelhante. Né? Ele é o mesmo princípio, né? Tá saindo da Polar, tem o anel da Samsung. Ah, né? Verdade. Só que tem que é um dos que eu mais gosto, que eu uso muito, que é um aplicativo, pode falar o nome? Pode. Chama HRV for Training. Por que eu gosto desse aplicativo? Porque ele é barato, ele custa, acho que deve estar R$58, você paga uma vez só, e você mede no celular com um dedo todo dia de manhã. Qual que é a grande vantagem dele? Ele conecta com o Strava e com o Training Peaks, e aí ele puxa a tua carga externa. A hora que você mede a variabilidade da frequência cardíaca, ele passa por uma página que tem algumas questões subjetivas e ele te dá a cor vermelha, amarela e verde. Tá. Então, não existe o melhor. Não dá pra eu falar assim, olha, putz, qual que é o melhor? Não tem. Tem um que você mede todo dia. Se você virar e falar assim, olha, eu uso o Garmin todo dia, é bom? Ele é bom. Eu uso o Halo todo dia, ele é bom. Eu uso o Oura, ele é bom. O que facilita de um pro outro? O que eu gosto e passo muito para os meus atletas é o que dá sistema de cor. Uhum. Por quê? O Whoop e o HRV for Train, ele dá o vermelhinho, amarelo e verde. Então é fácil. Ele não precisa fazer nenhuma interpretação. Se você vai usar o Garmin, aí a gente precisa ver o seu range, a gente precisa calcular o teu range para a gente definir a tomada de decisão. Porque não adianta só você saber se está baixo ou se está alto. É o que a gente vai fazer com isso. Uhum. Então, qualquer dispositivo que você for utilizar, ele funciona. Por quê? Não existe um nível de evidência A. Não tem estudos de meta-análise que comprovem que esse monitoramento vai fazer com que um atleta vai ser um campeão olímpico. Isso não existe. Entendeu? Ele dá informação. Ele te dá informação. Você que vai decidir o que você vai fazer. Você que vai decidir o que vai fazer. Se você cria um esquema de acompanhamento e junta com a meta do atleta, individualiza isso, aí que a gente tem resultado. Aí é então, você fala assim, você tem evidência nesses 5 anos? A gente não tem ainda. Mas o que a gente tem? A gente tem resultados bons, né? Você fala, a Gil foi isso, né? A Gil, a gente está num programa de monitoramento dela já de 4 anos e tá só a evolução, né? Então, qual que é a desvantagem do monitoramento? Que é uma atleta de alto rendimento. Altíssimo rendimento. Atleta de alto rendimento é muito difícil, primeiro, evoluir. Sim. Porque já assim, já eu vou abrir os números dela, porque isso é importante falar. Sabe quanto que ela evolui metabolicamente por ano? 0,5%. Caraca. 0,5%.
Mas é alto Entendeu? rendimento. Porque você fala assim, a gente não consegue, então É o detalhe do é o detalhe. detalhe do detalhe. Porque a hora que você vai. No entanto, a gente trabalha muito com o treinador dela, muito uma questão psicológica, técnica em cima da bike, estratégia durante a prova, entendeu? Porque você tem um nível de evolução que o atleta, assim, ele evolui, aquela evolução de ciclo de FTP tem. Isso, porque é aquilo que eu sempre falo, evoluir FTP é fácil. Porque é tolerância a lactato. Uhum. O cara tá bem preparado. Agora, evoluir metabolicamente, evoluir limiar. Limiar é outro passo. E se alguém vira e falar assim, nossa, eu evolui muito meu limiar ventilatório, eu melhorei 10% de um ano para outro, é porque você era muito ruim. Então, pô, você é muito ruim, então você evolui muito. Entendeu? A partir do momento que você começa a ficar muito bom, você começa a evoluir pouco, né? Então, você começa a usar outras estratégias, aí o monitoramento ele é fundamental. Porque ele tem que encaixar liso, porque você vai ter que espremer o último gotinha da laranja ali, né? Então, assim... Aí com os pacientes a gente tava conversando, né? Eles te mandam, então, a corda e te mandam lá o que eles usam. Seja o Garmin, seja o anel, seja o aplicativo. O que a gente define sempre? Eu sempre defino qual que é o range que a gente vai usar. Tá. Se for verde, aí segue planilha. Não precisa falar nada. Não precisa falar nada. Se for vermelho, não precisa nem mandar mensagem, porque vai ser off. Então, não é nem pra fazer nada. E se for amarelo, a gente define o que vai fazer no dia. Então, por exemplo, pega um caso de um triatleta, né? Teve um que a gente preparou, ele foi do 0 ao meio Iron em 4 meses. Tá. Assim, foi no Z1zaço, deu super certo, mas assim, ele chegou pros últimos, mas terminou. Tudo bem. Tudo bonitinho. Tudo depende da meta. Tudo depende da meta, né? Então, conseguimos fazer bonitinho lá, tá? Beleza. Se chegou no amarelo, hora que dava o amarelo, o que você faz? O cara tem o quê? Pô, tem um corrida e bike hoje. O que você faz? Tira um. Você tira a bike. Ou, define com ele, puta, qual que você quer fazer? Puta, eu quero correr. Então, beleza, corre. Aí, porque a hora que você tira essa carga externa, ele ganha mais tempo de recuperação. Aí ele recupera, aí pro próximo estímulo, ele vai estar ok. Mas mais importante do que isso, Bru, é entender por que deu amarelo. Uhum. Se ele deu amarelo porque ele não respeitou a planilha do treinador do dia anterior e botou mais carga externa, você fala assim, amigão, respeita a planilha. O treinador não tá lá à toa. Sim. Então você tem que respeitar. Se ele deu amarelo porque dormiu mal, pô, mesma coisa. Se ele deu amarelo porque o trabalho foi muito intenso, aí não tem o que fazer, porque não dá para trocar trabalho. Sim. Né? Então a gente tenta entender o que acontece, porque tinha, no caso, um paciente que ele mora em São José, trabalha aqui em São Paulo, e ele vem para São Paulo só de quarta-feira, e faz home office os outros dias. Uhum. O que acontecia? Na quinta-feira, ele sempre tomava amarelo ou vermelho. E aí eu peguei com ele, abri a planilha dele, eu falei, cara, vamos entender tua vida. Ele folgava de segunda e sexta, fazia off, e treinava terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, pega o off da segunda ou da sexta, tanto faz, e bota na quarta. Porque você já tem uma carga externa de viagem, uma carga interna que gera do trabalho, e você vai treinar à noite. Eu falei, então, folga na quarta. E aí ele trocou, o que aconteceu na quinta? Começou a dar verde. Ah, legal. Então, legal. você... É uma questão de reajustar ali. De ajuste, né? Porque o que dá pra fazer, você fala, pô, a gente volta de novo, do ponto de vista de performance, é a melhor opção? Não. Mas é o que ele consegue fazer, é o que ele vai entregar. E aí quando você fala, por exemplo, né, de atleta de performance, a vida do atleta é treinar. Então você consegue também monitorar dessa forma. Hoje você não vai treinar, mas amanhã você vai e tá tudo bem. Aí quando você fala de um atleta amador, ele já tem aquela rotina que não consegue alterar. Então, quinta-feira é dia de bike, se eu não pedalei na quinta, na sexta eu não consigo pedalar, porque a logística não dá, porque não sei o que, né? Perdeu o treino. Perdeu o treino. Então, assim, aí tem que avaliar, né? E aí acho que você faz essa leitura com o treinador para entender ao longo do processo se vale o que vai fazer ali, né? Como vai reajustar isso
para conseguir manter essa evolução sem causar danos. Porque na cabeça do atleta também é algo complicado, né? Do tipo, cara, mas não vou treinar. Aquilo que você tava falando, né? Pô, domingo não vou pedalar, é o dia que eu consigo. Sim. Agora, segunda-feira não dá pra eu fazer 5 horas de bike, por exemplo, se o cara estiver treinando uma prova. Então, acho que ter essa... E aquilo assim, muito difícil, vamos supor, né? É uma linha tênue aí que você fica, que você tem que ir ajustando. Se ele vira assim, putz, é o treino legal, 5 horas que eu vou fazer um domingo, mas eu quero fazer, cara, não tem problema você fazer. Só que também, vamos entender que se lá na frente a gente não atingir algum objetivo... Tá tudo bem. Tá tudo bem. E o grande problema não é quando é um treino. Exato. Né? O problema é que acontece, todo domingo vira assim. É. Entendeu? Então por isso você tem que entender, pô, o que a gente tem que ajustar? Sim. Pra não virar todo domingo. Porque se for um ou outro... Tudo bem, né? Tudo bem. Você fala assim, pô, a gente tá falando... Não é uma parte do microciclo que vai atrapalhar o macrociclo inteiro dele. Exato. Então, assim, a gente tem que ser muito rigoroso em alguns momentos. A gente monitora a Gil com o Libre. Aí a hora que chegou, tava sabadão lá e quando a gente bota o Libre, fica no meu telefone o dela. Aí deu uma deu uma hipoglicemia 10 horas da noite no sábado. Aí eu mandei uma mensagem, aí apitou aqui, aí eu mandei uma mensagem pra ela, eu falei, irmã, comeu uma sobremesinha, foi? Ela, irmão, já tava um mês sem comer doce e tal, que não sei o quê, porque você come a sobremesa, faz hipoglicemia de rebote e sucesso. Eu falei, irmã, você tá treinando muito, esse docinho aí não vai te atrapalhar, não. Então, assim, não tem problema, né? Então, por mais que você tá num treinamento muito intenso, é você entender o que tá acontecendo. O que não dá pra ela fazer, por exemplo, é uma hipoglicemia no meio do treino. Você fala, pô, o que tá acontecendo? Agora, pô, saiu da dieta uma vez, tal, que não sei o quê, pô, uma exceção. Por mais que seja alto rendimento, isso não vai atrapalhar, não tem rendimento, a gente tem que entender que são as pessoas, o monitoramento ele tem que ser individualizado, por isso que não existe um protocolo. Então você tem que entender muito qual que é a vida da pessoa. E você fala assim, e tá de acordo, que nem, chegou um paciente para mim que ele corre bem, mas é um corredor iniciante, e ele quer pegar o índice para Boston. Aí ele virou para mim e falou assim, não, mas eu quero pegar o índice para Boston o ano que vem. Eu falei, cara, você e o mundo inteiro quer pegar o índice para Boston. Eu falei, cara... Você e o mundo inteiro vai embora. Você fala, pô, você tá... O teu índice para Boston é sub 3. Eu falei, cara, pra você fazer sub 3, o teu pace do sub 3 tá próximo do teu VO2 máximo. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos em busca do índice, mas vamos pegar daqui 3 anos? A gente vai pegar o índice daqui 3 anos, certeza. Se pá, daqui 2 anos. Se acontecer um milagre, eu tiver totalmente errado e tudo mudar e depois a gente entende o que vai acontecer com você, você vai pegar o ano que vem. Então você tem que alinhar a tua expectativa. Né? Exato. Porque senão, não adianta você se matar de treinar, né? E ainda mais, imagina treino de maratona, quando ele começa a comer com o pace mais o longão lá no Z1, Z2 ali. Ele desespera, porque a hora que ele vê que a hora que vai dar o longão no Z1, Z2, não vai dar o pace do sub 3, eu falei, cara, não existe. Eu falei, cara, você não é o Kipchoge, velho. Entendeu? Você pode ser um dia. Acho que não vai ser, mas você pode ser. Mas dá bem lá pra frente. Então, assim, é alinhar muito a expectativa e o monitoramento. E, de novo, por que se monitora? Para você garantir a evolução, para você não ter lesão e você conseguir adaptar a tua vida pessoal com a tua vida de atleta, né? E o que me deixa mais triste às vezes, por que aqui no Brasil a gente ganha pouca medalha? Porque a maioria dos atletas profissionais nossos, eles têm que trabalhar. Entendeu? Então, um incentivo que tem no esporte, na verdade, não tem incentivo ao esporte. Aí a gente vai entrar em outro... num outro rolê. Então, e os caras trabalham muito. E você fala assim, e qual que é o lance? Esse é os caras que tem que estar totalmente monitorado. Exato. Porque tem muito atleta profissional que o cara trabalha de Uber. Entendeu? Porque o cara tem que pagar conta. Sim. Entendeu? Esse é o grande problema. É a ausência de monitoramento. Né? Mas aí a gente vai... Aí a treta é mais embaixo. Mas eu acho que, assim, é fundamental o monitoramento, acho que deu para esclarecer bem. Eu ia falar para você fazer um fechamento, mas você já fez, que é muito importante. E aí,
Se o pessoal tiver dúvida, pode falar com você. Pode Como chamar. que funciona? Conta um pouquinho aí da Oxia pra gente. A Oxia a gente está inaugurando agora em setembro. É uma clínica totalmente interdisciplinar, né? É uma clínica de saúde e alta performance, né? Então a gente tem todo o nosso time que tem nutri, fisiologista, tem fisioterapeuta, educador físico, pessoal do recovery, tem o pessoal de saúde mental, pessoal de estilo de vida. Então a gente está montando uma clínica que ela é muito focada em monitoramento, né? Então, e quando a gente fala monitoramento, a gente fala em performance, inclusive profissional, né? Porque hoje você pega um alto executivo, né? O cara tem que estar com a cabeça boa, pro cara tomar decisão, né? E a hora que você vê que ele precisa estar, a variabilidade da frequência cardíaca desse cara vai alterar. Esse cara tem que estar, então a gente tem que usar alguns artifícios para que ele esteja sempre no equilíbrio, né? Então ele vai desde da pessoa que ele quer só ter uma vida profissional com uma vida saudável, até do cara que ele quer uma vaga olímpica para garantir um melhor atendimento e um melhor acompanhamento, né? Então acho que esse é o conceito. É um 360. Total. E bem focado e individualizado no processo de monitoramento e entender qual que é a meta, né? Porque quando você fala de saúde, é aonde você quer chegar. Quando você fala de doença, é o que eu vou ter que tratar. Então, é a gente chegar no objetivo que o paciente quer da maneira mais saudável possível. Então, muito acho que legal. Ó. Então, esse aqui é o segredo. Fica aí. Daí você vai divulgar, já tem algum site, alguma coisa? A gente tem um Instagram. Legal, a gente pode colocar aí. Coloca aí, Biel, o Instagram. O Instagram e ele tá... A gente vai lançar, agora tá em reforma, então tá previsto, se não atrasar, a obra é difícil, mas setembro agora legal. A gente faz a inauguração. Pô, que legal, muito legal. Parabéns pelo trabalho. Acho que é fundamental ter esse controle. E é um pouco do que a gente falou, saber o que fazer com os dados. Né? Interpretar, saber o que fazer, saber entender ali o momento, entender o atleta. É complexo, mas ao longo da sua experiência você tem visto só resultados bons, então Sim. É muito o fator muito importante também é ser totalmente interdisciplinar, né? Você ter o time como você vai tomar decisão, porque o problema é o fator nutricional, a gente tem que sempre, o nutricionista estar do lado, tem que estar do lado do educador físico, tem que estar do lado do treinador, então é muito mais aquilo que eu sempre falo, a gente fornecer dados pro atleta e pro treinador, pra gente conseguir tomar a decisão do que você... Não é a gente que toma a rédea do processo, né? É sempre o treinador e o atleta, mas a gente mostra o que tá acontecendo. Esse é o grande segredo. Muito legal, muito legal. Ó, então se você tá pensando em comprar algum anel, a pulseira, relógio, enfim... Você tem que saber monitorar. Então, antes de comprar, né? É bom estudar um pouquinho, ler, perguntar, entender o porquê você vai utilizar também, né? Porque não adianta nada esses atletas que você falou que tem o perfil de lá, ganhar dos outros lá, e se ele não vai usar o monitoramento, não tem porquê. Não tem porquê. Então, tem que né, ter um sentido para tudo. Muito legal suas explicações. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Imagina, Bruno, falar um prazer. pouquinho com a gente. Foi muito bom. Obrigado. Ó, se você não curtiu ainda, vai lá no Spotify e dá 5 estrelas para esse episódio, né? Porque vale a pena. E se você tá com dúvida, já viu alguém usando o anel, a pulseira, não sabe para que serve também? Olha lá, né? Porque é importante você manda esse episódio aí para todo mundo saber para que serve, porque tá febre isso aí, né? Tá. O anel, a galera fica, o que é esse anel aí? Meio esquisito. Né? É isso, com certeza. Antes da gente terminar, vamos agradecer os patrocinadores. A gente tem a Kingston, que tá com a gente armazenando tudo que a gente produz aqui no Stema. Então, tanto aqui no estúdio, quanto nas transmissões, a gente precisa de um armazenamento de qualidade. Então, se você tá buscando aí um pendrive de armazenamento, vários outros produtos que a Kingston tem, vai lá no site, vai aparecer aqui na tela, você vai ser direcionado para o site da Terabyte e vai ter um cupom de desconto lá para você do Stema.
E se você treina, com certeza você usa suplemento. A gente falou aqui de carboidrato, né? Com certeza você toma um gel de carboidrato, tem que usar repositor de eletrólitos. A gente nem entrou muito nessa questão nutricional, mas se você treina, você vai precisar. Então aproveita nosso cupom também da Z2, Estema10, 10% de desconto. Aproveita e adquire lá tudo que você vai precisar para treinar e para evoluir também com carboidrato, que é importante, né? Nem entramos nisso, mas é importante. Muito, demais. É o combustível. É o combustível. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Esse foi mais um Estema Performance. Valeu!